Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Fiquem à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos à preciosa palavra do Senhor, nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam e fortalecem o nosso ministério virtual. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. A gente tem ministrações também no Instagram, Clovis Apolo Oficial no Instagram. Não são tantas quanto aqui no YouTube. Lá no Instagram é o Clovis Apolo Oficial. Aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Já deixou a sua saudação, seu graça e paz, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí: eu desejo a todos um dia abençoado na dependência do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 14, depois que Paulo vem nos apresentar um caminho mais excelente. Ele fala do amor, não amor emocional, não amor sentimental. Pode até ser que o amor tem uma pitadinha de sentimento, mas amor não é emocional, amor não é sentimental. Aí ele vem para o capítulo 14 para dizer para nós, para viver uma vida com entendimento, com discernimento, para a gente caminhar pelo caminho do amor e procurar as melhores ferramentas, tá bom? Aí vai falar dos dons espirituais. Então, ele fala, segue o amor, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, né? Então sigam, ande por esse caminho. Então o amor é um caminho, não é uma emoção, não é um sentimento. O amor é um caminho de servir ao outro, não dar ao outro o que o outro quer. Isso não tem nada a ver com amor. Dar ao outro o que o outro quer, isso não passa de escravidão, tá bom? Quando eu dou para o outro o que o outro quer, é apenas seguir a escravidão do outro, é fortalecer a escravidão do outro. Então, amor não é dar o que o outro quer, é você servir na medida do possível. Se houver uma pitadinha de sentimento, tudo bem. Se não houver, não quer dizer nada. Emoção, sentimento, não tem nada a ver com amor. Esse amor emocional é amor cinematográfico, é amor poético. Amor não tem que ter nada de emoção. Pode ter, melhor que tenha. Pode ter uma pitada de emoção? Pode ter. Seria muito gostoso, igual uma comida com tempero. Se não tiver, não quer dizer nada, absolutamente nada. Então o amor é um caminho, é um relacionamento, ou é o relacionamento. E Deus é amor, e é impossível com todas as letras viver o amor sem Deus. Na verdade, quando Adão resolveu comer daquele fruto, ele resolveu pular da presença de Deus. Por isso, em João, fala que ali estava a verdadeira luz, que vinda ao homem ilumina todo ser humano. Todo ser humano. Então o amor é um caminho. Aí ele fala, segue o amor, siga esse caminho que é Deus e busquem com dedicação os dons espirituais, as ferramentas. Então o caminho é o amor. Agora eu posso e devo e sou aconselhado a buscar as melhores ferramentas. Aí ele vai elencar aqui línguas estranhas, profecias, revelação, palavra de ciências. E aí vai, aí ele fala para nós, aquele dom que só visa o eu, aquele dom que só visa o eu é inferior, portanto, ora línguas me edifica, mas não edifica o outro. Perceba então que o dom, para ser superior, não tem que fazer mais, tem que servir mais. Isso é o dom que caminha pelo amor. Então ele fala, segue o amor, ande pelo caminho do amor. É possível caminhar pelo caminho do amor sem nenhum dom sequer. Nenhum dom sequer. Mas caminhar pelo caminho do amor. E é possível ter um montão de dons, de ferramentas, sem nada de amor. Olha que coisa terrível. É possível a gente ter um montão de dons e não caminhar pelo caminho do amor.
Eu não duvido quando eu ouço falar que profeta tal teve tal revelação. Não dá para duvidar, é possível que tenha. Se ele conseguir conectar com as energias que estão aí liberadas pelo próprio Deus, se a pessoa conseguir acessar certas energias, certas leis que estão aí nos ares, ele pode ter revelação, iluminação, sensação, ser um excelente matemático, um excelente químico, um excelente cientista, um excelente escritor, um excelente poeta, sem nada de Deus, sem caminhar pelo caminho de Deus. Somente a reserva que Deus deixou aí no universo, aí, de acordo com as leis do Senhor. Tá bom, mas vamos voltar para a nossa conversa aqui. Nós estávamos lá no versículo 13. Lá no versículo 13 do capítulo 14 está assim: por isso quem fala em línguas, por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las, pois se eu oro em línguas, meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito e orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém, muito bem, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Perceba que tudo no evangelho tem a ver com o outro. Vou repetir pela 10ª vez. Não é perguntar para o outro o que o outro quer e aí entregar para o outro o que ele disse para você. Não é isso. É você ser uma peça importante para que o outro seja edificado. Você apenas vai respirar o evangelho de Deus. Você apenas vai ser o que Deus quer que você seja. Uma pessoa sensível, relacional, aberta, disponível. Você vai ser para que o outro possa usufruir daquilo que Deus está te dando ou está te usando para fazer. Ele fala: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então, existe a ala de pregadores que são tão críticos com relação às línguas. Tá? É verdade que as línguas me edificam. As línguas estranhas, o dom de orar em línguas, me edifica. Aí Paulo fala: se só me edifica, essa capacidade, esse dom é inferior. Esse dom de falar em línguas é inferior porque é só para mim. É só para mim. Mas há um menosprezo tão grande hoje em dia, talvez pelo, pelos exageros de falas distorcidas com relação às línguas estranhas, porque quem profetiza é maior, realmente, porque quem profetiza fala para o outro, ele serve, e quem ora em línguas edifica a si mesmo. Perceba, então, que tudo no Evangelho tem a ver com o nós, e não com o eu. O Evangelho, gente, sempre tem a ver com o nós. Se você está vivendo uma vida baseada, fundamentada, alicerçada no eu, não tem nada de evangelho aí. Nada, absolutamente nada de evangelho. O evangelho está fundamentado no nós. Por isso, a equação, o entendimento de procurar o melhor lugar para se sentir melhor está completamente errada. Se nós quiséssemos realmente ser cristãos de verdade, a gente ia investigar o pior lugar que existe, a igreja mais podre que existe, a comunidade mais podre que existe, e eu iria me oferecer para ajudar ali. Parece loucura? Parece. Mas o que nós fazemos? Aonde se canta melhor? Aonde se prega melhor? Aonde se tem uma recepção melhor? Aonde se tem um ar melhor? E eu gosto disso, eu estou falando para que nós tenhamos entendimento. Quem é que não gosta disso? Ninguém mora no chiqueiro, né, meu amigo? Eu estou falando que a nossa motivação tem que ser revista. Muitas das nossas motivações têm que ser revistas. Entenderam?
Então, geralmente eu procuro um lugar mais confortável, onde tem um lugar muito bacaninha para o meu veículo, um lugar onde eu posso me assentar confortavelmente, um lugar onde o ar esteja muito bom, um lugar onde o som é perfeito. Perceba que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Na verdade, se a gente quiser ser bem radical aqui, na verdade é o seguinte, Cristo falou assim, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, o que foi que ele disse? Duas ou três pessoas, eu ali estarei no meio deles. O que quer dizer isso? Uma família, um pai, uma mãe e um filho. É que a gente gosta do convívio, gosta dessas coisas assim, né? Mas se quisermos ser bem assim, Jesus falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra desse templo aqui. Esse templo vai ser destruído. Ele previu a destruição do templo. Aí nós viemos um século mais tarde e começamos tudo de novo, o que Jesus destruiu. Então, se a gente for levar as últimas consequências, ser cristão era para acontecer fora dos ajuntamentos. Se formos radicais aqui, ser cristãos era para acontecer sem ajuntamentos gigantescos. Isso é só uma provocação nessa manhã. Então, Paulo fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras em público. Em público, audivelmente, eu prefiro na igreja, na comunidade, na reunião, falar 5 palavras compreensíveis do que outras 10.000 palavras em línguas. Então, perceba, ele fala: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Aí depois dele falar isso, ele fala, mas na comunidade, em público, eu prefiro falar 5 palavrinhas que as pessoas entendam. Então, o que vale mais aqui? A quantidade ou o impacto? É para você pensar. O que vale mais? A quantidade ou o impacto? Porque muitas vezes, gente, e isso eu, pela enésima vez vou confessar, já aconteceu comigo, quantas vezes o orar em língua só é para a gente impressionar, para parecermos místicos, sobrenaturais, parecer que a gente tocou no sobrenatural, recebemos uma coisa nova. Quantas vezes eu vi? Isso é lógico. A gente vê os nossos líderes fazendo, a gente faz também. É sempre assim. A gente vê os nossos líderes fazendo isso, a gente faz também. Porque a gente foi impressionado também por ver o nosso líder orar em línguas e depois falar em português ou na língua nativa da pessoa. Isso nos impressionou, então quando a gente cresce um pouquinho mais espiritualmente, que a gente faz o mesmo, até que nós tenhamos o entendimento de que isso não serve de nada, entendeu? De que isso e ainda insinua-se uma mentira. A pessoa ora em línguas e depois prega, para dar a entender que interpretou e não interpretou nada. Primeiro, porque a interpretação de línguas é uma só. Toda língua só tem uma interpretação. Toda língua só tem uma interpretação, não tem duas ou três. Nunca você vai ver uma língua assim, alguém ora em língua e alguém interpreta. Aí o intérprete fala assim, assim diz o Senhor, você precisa subir o morro. Mentira, porque as línguas nunca serão você vai subir o morro, nunca, nunca. As línguas sempre serão palavras que glorificam a Deus. Agora, se a interpretação de línguas for, louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, poderoso é o Senhor, lindo é o Senhor, aí a interpretação está certa. Ou seja, toda interpretação de línguas só visa engrandecer a Deus. Nunca é uma mensagem. Nunca é uma mensagem. E isso é facilmente comprovável. Cenáculo, Atos 2, eles falavam assim, pois nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Então, quando alguém pegar e orar em línguas e alguém interpretar e o intérprete falar assim, assim diz o Senhor, vá à casa do seu João, mentira. Se alguém falar assim, suba aquela rua, mentira.
Se alguém interpretar uma língua para você e falar assim, entrega uma cesta básica, mentira. Mentira, mas mentira grandíssima. Toda língua estranha só glorifica a Deus, só exalta o Senhor. Deus seja louvado, bendito seja Deus, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, soberano é o Senhor. Toda língua só tem uma interpretação, engrandecer a Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso. E talvez você até fique decepcionado comigo ao ouvir isso, porque você é muito místico. Porque você é muito místico. Então, assim, dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em línguas. Ou seja, o que vale mais? Quantidade ou impacto? A quantidade de palavras que eu falo ou o impacto? Trazer entendimento ou trazer apenas um assombro? Ou impressionar? É só impressionar? E eu prefiro apenas impressionar ou trazer discernimento e entendimento? Paulo ensina que o culto não é espaço para exibicionismo. É isso que ele quer dizer nesse capítulo 14 aqui. Todo dom que não sirva o outro não é melhor, não é superior. Todo dom que visa o eu é inferior. Todo dom que visa o nós é maior. Todo dom que visa o nós é superior. Entendeu? Então, culto, reunião, não é espaço para que nós nos exibamos, para que você se exiba. É espaço de discernimento, é espaço de crescimento, é espaço de conhecimento. Não de conhecimento mental apenas, de conhecimento intelectual. Isso acontece, óbvio, lógico, onde há discernimento, compreensão e revelação, é lógico que há entendimento e crescimento, lógico. Mas é sempre o nós. Você tem que, olha só, nós estamos há mais de um mês falando sobre isso, hein? O nós, gente, sempre pergunta o seguinte, é pro eu ou é pro nós? Sempre se pergunta, isso aqui é para o eu ou isso aqui é para o nós? Se você for sincero, você vai ver que a maioria dos cristãos estão pensando no eu. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou me isentando, não, porque é muito fácil falar. Entendeu? Você acha também que eu não quero que o meu eu apareça. Você acha realmente que eu não quero me dar bem, sinceramente. Então, quanto mais madura for a comunidade, menos ela precisa provar algo. Quanto mais madura, quanto mais viver o nós, quanto mais viver a vida de Cristo, quanto mais viver o nós, menos ela precisa provar coisas. Minha espiritualidade, a minha vida espiritual, traz discernimento? Traz entendimento? A minha vida espiritual, e quando eu digo espiritual aqui, não é vida mística, não. É o viver mesmo matemático, o viver um pé sobre o outro pé. O viver, ele é inteligível? Ele é inteligível? As pessoas quando me veem, elas têm entendimento? Não é toda vez não, viu? Não é toda vez, porque não é toda vez que não é todo dia que a pessoa está sensível para aprender alguma coisa. Por que será que a gente só valoriza a saúde quando fica doente, pessoal? Já parou para pensar já que nós só valorizamos a saúde quando a gente cai de cama, quando a gente fica doente? Fora isso, a gente não valoriza. Parece que tem coisas que a gente tem que perder para valorizar. A gente perde a saúde, aí valoriza a saúde. A gente perde a força, aí valoriza a força. A gente perde a audição, aí valoriza a audição. A gente perde a visão, aí valoriza a visão. E assim vai, assim somos nós. Esse poço de contrariedades. Então, quanto mais maduro for a comunidade, quanto mais madura for a comunidade, menos essa comunidade precisa provar alguma coisa. Então eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. É lindo isso aqui, porque isso aqui quebra um montão de ortodoxos, entendeu? E alguns falam, mas Paulo está falando isso aí para servir de ilustração. Pode ser, mas ele não mentiu, mentiu?
O Paulo falou isso só para servir de metáfora e falar que orou em línguas é para mostrar, né, que vale mais falar 5 palavras com entendimento. Então ele exagerou para um lado para trazer luz do outro lado. Então ele é mentiroso? Porque se ele não ora em línguas aqui, ele está mentindo. Então uma coisa é séria, viu? Vocês às vezes que são tradicionais demais, ortodoxos demais, e tem uma crítica, são ácidos com relação a orar em línguas. Pois é, o seu grande mestre, apóstolo Paulo, orou em línguas, e muitas vezes ainda chega a falar que orava mais que todo mundo. E aí? Não podemos ignorar isso. Agora, é verdade que quem tem essa, quem tem essa verdade dentro de si, que ora em línguas, tem que saber que as línguas por si só são inferiores. E aí? Então eu sei que eu oro em línguas mais do que todos vocês, e eu sei que isso não quer dizer muita coisa, isso não faz de mim nem um pouquinho importante. O orar em línguas mais do que vocês não faz de mim nem um pouquinho superior a vocês. Né? Então, você é daqueles que tem quantidade ou tem entendimento? Traz quantidade ou traz discernimento? Você, meu amigo, minha amiga, é daquelas pessoas que trazem quantidades ou trazem entendimento? Discernimento. A sua vida traz discernimento para a pessoa de Cristo e sempre tem a ver com Cristo. Tem um montão de pessoas cantando que tem tudo a ver com Ele e está cantando certo, mas os pés estão caminhando para o outro lado. O que tem de canções hoje dizendo que tem tudo a ver com Cristo, e é verdade, essa é o miolo, esse é o núcleo da teologia bíblica, tem tudo a ver com Cristo, tudo. Não tem nada tem a ver comigo, com Paulo, com Pedro, com João. Nada. É tudo a ver com Cristo. É sempre Cristo. O Antigo Testamento é tudo para mostrar Cristo. Tanto é que qualquer pessoa que leia o Antigo Testamento sem a luz de Cristo entende menos de 50%. Entende nada, fica sem vida. É apenas um livro de geografia, história e cultura. O Antigo Testamento sem Cristo é apenas uma vida cultural só, um conhecimento cultural, nada mais do que isso. Então você é daquelas pessoas que trazem quantidade ou trazem discernimento? Você traz quantidade ou traz discernimento? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Tá bom? Peço a vocês também que estejam orando por nós. Orações de um justo pode muitos efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.